Graça e paz, amados. Gostaria de começar nossa reflexão lendo o Salmo 73, do verso 1 ao verso 3, que diz: Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Vamos falar do testemunho de Asaf. Ele era sacerdote, levita, escritor de salmos, e descreve como quase cai na tentação de seguir o estilo de vida dos ímpios. Ele começa exaltando a Deus exatamente por tê-lo livrado disso. Ora, o motivo da tentação se deu quando, na percepção de Asaf, a vida do ímpio é perfeita. O ímpio aparentemente prospera, não adoece, maquina o mal e não é punido, e sofre muito pouco. Asaf faz comparações que o levava a pensar que não era útil servir a Deus. Como sacerdote, no templo do Senhor Deus, ele certamente não tinha uma vida fácil. Todos os dias, acordava de madrugada, matava um cordeiro e o preparava para o sacrifício matutino, que em seguida oferecia a Deus com suas orações. Ao final da tarde, mais um sacrifício era feito, e isso, com certeza, demandava tempo e energia. Aparentemente, ele cansou desse estilo de vida, por não perceber nenhuma recompensa aqui na terra. A perspectiva de Asaf estava ferida, ele não conseguia perceber sentido naquilo que estava fazendo. E podemos observar a vida de muitos que estão vivendo as lutas e dilemas que Asaf vivia. Talvez você pode até pensar: não sou levita, eu não sou escritor e nem sou sacerdote que serve na igreja. Bem, eu quero lembrá-lo o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, registrou ao nosso respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real ou reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Pois somos chamados à responsabilidade de fazer a diferença meio a tantas indiferenças com a vida e a eternidade. Porém, como vimos na vida de Asaf, as tentações e aflições deste mundo podem nos impulsionar a quase abandonar quem realmente somos em Cristo Jesus, filhos de Deus. E olhar para a prosperidade e a vida dos ímpios tende a afetar nossa conduta e maneira de viver uma vida de santidade que agrada a Deus. Assim como Asaf, que quase caiu, muitos estão cedendo às tentações de focar nos benefícios momentâneos e perderem a vida de prazeres na eternidade que é Deus. Quando continuamos a leitura do Salmo, podemos entender que a mudança da quase queda, quando Asaf chega nos versos 16 e 17, ao escrever: Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. E aqui podemos analisar duas questões que fizeram Asaf não sucumbir às tentações e à queda. Primeira questão: entrar no santuário de Deus. Eu gosto muito de entender a nossa entrada no santuário de Deus quando realmente voltamos nossa atenção e pensamentos diante da presença de Deus. Alguns vivem isso na igreja, outros conseguem fazê-lo em sua casa, no trabalho e até mesmo quando andam pela rua. Mas o que posso destacar da nossa estada na presença de Deus está descrito no Salmo 84, verso 10, que diz: Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar.
prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ou mesmo, melhor pedido que Davi faz ao Senhor no Salmo 27, do verso 4 ao 5, ao dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Entrar na presença de Deus nos faz enxergar sua glória e desejá-la muito mais do que os prazeres momentâneos dessa terra. Segunda questão, uma compreensão da eternidade. Quando contemplamos a maravilhosa graça de Deus, percebemos que a morte não é o fim. Existe uma eternidade que será vivida mediante nossas decisões aqui na terra, escolhas que irão definir nosso caminho. E tomo as palavras de Jesus ao falar dessa compreensão em Mateus 7, do verso 13 ao 14, quando ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Asaf conseguiu encontrar o caminho quando retornou para o santuário de Deus. Então, busque encontrar suas respostas no caminho que é Jesus. Busque encontrar a verdade que é Jesus, pois através dele somos hoje santuário de Deus. Essa é a afirmação que o apóstolo Paulo deixa em 1 Coríntios 3, verso 17b, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quero concluir com as palavras de Asaf, ao ter sua fé e convicção restaurada em Deus, quando ele diz nos versos 25 e 26, a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Que o Senhor nosso Deus renove e restaure nossas forças e convicções na sua graça que é Jesus e vivamos cheios do seu Santo Espírito. Um forte abraço, Deus abençoe.